Há mistérios que o tempo tenta enterrar, mas alguns simplesmente se recusam a morrer. E hoje, após 27 anos, o túmulo da princesa Diana foi aberto, e o que encontraram lá chocou o mundo inteiro. Desde sua morte trágica em 1997, cercada de teorias sobre conspirações da família real, vigilância secreta e um suposto plano para silenciá-la, a história de Lady Di nunca deixou de intrigar o público. Ela foi chamada de a princesa do povo, mas também foi vista como uma ameaça à monarquia britânica. Agora, novos detalhes vieram à tona, revelando segredos que pareciam perdidos para sempre. Foram encontradas pistas que podem mudar completamente o que sabíamos sobre suas últimas horas, documentos misteriosos e algo dentro do túmulo que ninguém esperava. Sinceramente, o que mais me surpreendeu foi o quanto a verdade parece ter sido escondida por tanto tempo. Então, não saia desse vídeo, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado, talvez até mude tudo o que você acreditava sobre a morte de Diana. Na madrugada de 31 de agosto de 1997, o mundo parou diante de uma notícia que parecia impossível de acreditar. A princesa Diana, a mulher mais amada e admirada do planeta, havia morrido em um acidente de carro em Paris. Ela tinha apenas 36 anos. O relógio marcava pouco depois da meia-noite quando o Mercedes-Benz em que viajava colidiu violentamente dentro do túnel da ponte de El Alma. Ao lado dela estava o namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed, e o motorista Henry Paul. O único sobrevivente foi o guarda-costas Trevor Hayes Jones. Em poucos minutos, as sirenes ecoaram por toda a cidade, mas era tarde demais. Diana foi levada ainda com vida ao hospital Pityé Salpêtrière, onde os médicos lutaram por horas para reanimá-la. Às 4 horas da manhã, o coração da princesa do povo parava para sempre, deixando o planeta mergulhado em luto. O que parecia um acidente trágico logo se transformou em um dos maiores mistérios da história moderna. A versão oficial dizia que o carro havia perdido o controle enquanto tentava escapar de paparazzi que perseguiam o casal. No entanto, as circunstâncias da morte de Diana levantaram tantas dúvidas que até hoje, mais de 2 décadas depois, milhões de pessoas ainda se perguntam se realmente foi apenas um acidente. O motorista Henry Paul, segundo os laudos iniciais, estava embriagado e dirigia em alta velocidade. Mas testemunhas afirmaram ter visto uma luz forte dentro do túnel antes da colisão, algo que, para muitos, indicava que o carro pode ter sido deliberadamente cegado. A ausência de imagens de câmeras de segurança dentro do túnel também gerou desconfiança. Como poderia um dos locais mais movimentados de Paris não ter nenhum registro visual da tragédia? Essas perguntas nunca foram respondidas de forma convincente. O pai de Dodi, Mohamed Al-Fayed, chegou a afirmar publicamente que seu filho e Diana haviam sido assassinados, acusando membros da família real britânica de estarem por trás da morte. Ele dizia que Diana estava grávida e que o casal planejava se casar, o que supostamente traria vergonha à monarquia britânica por unir-se a um homem muçulmano. Embora nunca tenha sido provada, essa teoria ganhou força na mídia, especialmente porque o próprio Mohammed insistia que havia evidências ocultadas pelas autoridades britânicas. As investigações oficiais, tanto francesas quanto britânicas, concluíram que o acidente foi resultado de uma combinação de velocidade excessiva e embriaguez do motorista. No entanto, muitos detalhes permanecem obscuros. O motorista Henry Paul trabalhava para o Hotel Ritz, de propriedade da família Al-Fayed, mas também era apontado como informante de serviços secretos europeus, o que aumentou as suspeitas. Além disso, o corpo de Diana foi embalsamado rapidamente, antes mesmo de ser submetido a todos os exames exigidos por lei, um procedimento que levantou ainda mais teorias de encobrimento. O funeral, realizado em 6 de setembro de 1997, foi um dos eventos mais assistidos da história da televisão, com mais de 2,5 bilhões de espectadores em todo o mundo. Milhares de pessoas se aglomeraram diante do Palácio de Kensington e do Palácio de Buckingham, depositando flores, bilhetes e fotografias. O povo britânico chorava não apenas a morte de uma princesa, mas de uma mulher que havia desafiado o sistema, que havia mostrado vulnerabilidade, humanidade e coragem em meio a uma vida de aparências. O discurso do irmão de Diana, Charles Spencer, foi um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Ele criticou abertamente a perseguição da imprensa e a forma como a família real havia tratado sua irmã, prometendo proteger os sobrinhos da mesma pressão que destruiu a vida da mãe deles. As palavras ecoaram pelo mundo e colocaram em xeque a imagem da monarquia britânica. Mesmo depois de sua morte, Diana continuava sendo um símbolo de resistência e sensibilidade em um ambiente dominado por protocolos e frieza. Ela havia conquistado o coração das pessoas ao se aproximar do sofrimento humano, tocando leprosos, abraçando doentes e visitando campos de refugiados, sem medo do julgamento público. Por isso, sua morte não foi apenas uma tragédia, foi a perda de um elo entre o poder e o povo.
Nos anos seguintes, novas investigações foram abertas. Em 2004, a Operação Paget, conduzida pela polícia britânica, revisou mais de 300 teorias sobre o acidente. Apesar de reafirmar a conclusão de que foi um acidente, muitos ainda consideraram as respostas insatisfatórias. Em 2008, um júri do Tribunal Superior de Londres concluiu que Diana e Dodge foram vítimas de homicídio por condução imprudente, citando não apenas o motorista, mas também a perseguição dos paparazzi. Ainda assim, a sensação de que algo maior havia acontecido continuava pairando. O legado de Diana, no entanto, superou qualquer teoria conspiratória. Sua influência sobre o mundo e sobre a própria família real foi imensurável. Foi ela quem humanizou a monarquia, quem mostrou que realeza não é apenas coroa, mas empatia. Seus filhos, William e Harry, cresceram carregando esse mesmo espírito. Ambos lembram constantemente o quanto a mãe ensinou sobre amor, vulnerabilidade e a importância de usar o privilégio para ajudar os outros. E mesmo entre as novas gerações, que não viveram o auge de Diana, sua figura continua viva, em livros, documentários, filmes e principalmente nas redes sociais, onde ela é lembrada como um ícone de compaixão, beleza e autenticidade. É impressionante como, mesmo após tantos anos, o nome de Diana ainda desperta emoções intensas. Muitos afirmam que, se ela estivesse viva, teria sido uma das vozes mais influentes do século XXI. Outros acreditam que sua partida precoce foi o preço pago por ser uma mulher livre dentro de um sistema que não tolera liberdade. A verdade é que a história da princesa Diana transcende o tempo. Ela não foi apenas uma princesa, foi um símbolo de humanidade em um mundo dominado por aparências. Sua morte, envolta em mistério e dor, transformou-se em um grito silencioso contra tudo o que ela enfrentou: a pressão da mídia, o controle da realeza e a falta de amor genuíno. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, na nobreza britânica, mas desde cedo viveu uma infância marcada por solidão e conflitos familiares. Filha de John Spencer, o Visconde Althorp, e Frances Roche, Diana cresceu entre o luxo dos castelos e a dor de um lar desfeito. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 8 anos, deixando cicatrizes emocionais profundas. Essa ausência afetiva seria uma das razões pelas quais ela sempre buscaria amor genuíno e atenção em sua vida adulta. Mesmo entre a aristocracia, Diana era vista como diferente, sensível, tímida e sonhadora. Tinha uma relação próxima com as irmãs, mas sentia que vivia à sombra das expectativas sociais impostas à sua posição. Aos 19 anos, Diana conheceu o então herdeiro do trono britânico, Príncipe Charles. O relacionamento foi visto como o início de um verdadeiro conto de fadas, uma plebeia nobre se tornando princesa. Em 1981, o casamento de ambos foi transmitido para o mundo inteiro, com mais de 750 milhões de pessoas assistindo. Mas o que parecia ser o fim feliz era, na verdade, o começo de um pesadelo emocional. Diana logo percebeu que Charles ainda mantinha sentimentos por Camilla Parker Bowles, uma mulher com quem já havia se relacionado antes. As friezas, os silêncios e a distância começaram a corroer o casamento. Mesmo com o nascimento dos filhos, William e Harry, a relação continuava marcada por traições e desconfiança. No brilho dos salões do Palácio de Buckingham, escondia-se uma mulher que o mundo via como um conto de fadas vivo, mas que, por dentro, vivia um drama silencioso que nenhuma coroa seria capaz de aliviar. A história da princesa Diana dentro do palácio é uma das mais tristes e intensas da modernidade, uma jornada de amor, traição, solidão e coragem. Quando ela entrou para a família real, aos 20 anos, o mundo inteiro acreditava que estava testemunhando o início de uma era mágica. Ela era jovem, linda, carismática e irradiava uma pureza que encantava não só o povo britânico, mas também o planeta. No entanto, o que parecia ser o felizes para sempre começou a se desmanchar logo após o casamento. Diana percebia os sinais, mas se recusava a acreditar. Olhares distantes, conversas frias e, sobretudo, a presença constante de um fantasma no relacionamento, o nome de Camilla Parker Bowles. Desde o início, o coração do príncipe Charles parecia pertencer a outra mulher. Diana sabia disso, mas lutou para acreditar que o amor verdadeiro pudesse superar a sombra da traição. Com o tempo, porém, as evidências se tornaram impossíveis de ignorar. Bilhetes escondidos, telefonemas misteriosos e até pulseiras personalizadas que Charles mandava para Camillas escondidas. Tudo isso foi corroendo lentamente o coração da jovem princesa. Ela tentou ser o que o marido e a monarquia esperavam, uma esposa perfeita e uma futura rainha exemplar, mas quanto mais se esforçava, mais sentia que era invisível dentro da própria casa. Os corredores do palácio, que deveriam representar poder e prestígio, tornaram-se para ela um labirinto de silêncio e vigilância. Diana estava cercada de pessoas, mas completamente sozinha.
Tudo era controlado, desde o que vestia até o que dizia. Suas emoções eram vistas como fraqueza, e qualquer tentativa de demonstrar dor era interpretada como drama. Aos olhos da realeza, ela precisava ser uma estátua de elegância, mesmo quando por dentro estava despedaçada. Foi nesse ambiente sufocante que a bulimia se tornou um refúgio destrutivo. Em entrevistas, Diana contou que o distúrbio começou logo após o noivado, quando Charles, de forma fria e aparentemente inofensiva, comentou sobre o tamanho da cintura dela. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente e desencadearam um ciclo de autocrítica e insegurança. A comida tornou-se um escape para o vazio que ela sentia, e a doença acompanhou-a durante anos, mesmo quando já era mãe dos príncipes William e Harry. Ser mãe foi, sem dúvida, o maior respiro de amor na vida de Diana. Com os filhos, ela podia ser ela mesma, sem protocolos, sem máscaras. Fazia questão de levá-los à escola, de abraçá-los em público, de mostrar afeto genuíno, algo que contrastava completamente com o comportamento tradicional da realeza. Mas mesmo a maternidade não conseguiu preencher o abismo emocional de um casamento desfeito. Diana chegou a confessar em gravações e entrevistas que se sentia inútil e descartada. Tentava encontrar consolo em ações humanitárias e no carinho do povo, que a idolatrava, mas dentro do palácio era tratada como uma intrusa. Sua luz própria se tornará incômoda. Ela não seguia as regras cegamente, não se calava quando via injustiças e, principalmente, não aceitava viver de aparências. As traições de Charles com Camila se tornaram públicas aos poucos, e isso só aumentou a dor e o constrangimento de Diana. Ela sabia que estava sendo humilhada, mas manteve a dignidade. Em um gesto corajoso e histórico, falou abertamente sobre isso na famosa entrevista à BBC, em 1995, onde pronunciou a frase que ecoou pelo mundo: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado." Foi uma confissão sincera, corajosa e devastadora. Em 1992, a separação de Diana e Charles se tornou pública, e em 1996 veio o divórcio oficial. Livre da coroa, ela passou a falar abertamente sobre o que viveu, e suas palavras abalaram o Reino Unido. Na famosa entrevista à BBC, em 1995, revelou os bastidores sombrios do casamento, confessando que foi traída e manipulada pela instituição real. Declarou também que nunca se sentiu apoiada, e que a monarquia precisava de corações mais humanos. Suas declarações foram vistas como um ato de coragem, mas também como uma afronta direta à Rainha Elizabeth II. Nesse período, Diana viveu romances que geraram manchetes, como com o médico Asna Khan e o milionário Dodi Al-Fayed, com quem estava pouco antes da tragédia. Desde 1991, a princesa, conhecida por sua empatia, visibilidade global e pelos contrastes que viveu entre a vida pública e o sofrimento pessoal, colaborou com uma iniciativa para assinalar o alicerce do edifício da Variety Club Building do Great Ormond Street Hospital. Era parte de um gesto simbólico, enterrar uma cápsula do tempo com itens escolhidos por crianças, para marcar aquela era. Essa cápsula foi originalmente programada para permanecer enterrada por centenas de anos, mas com a expansão do hospital e a construção de um novo centro de tratamento oncológico para crianças, ela acabou sendo desenterrada por volta de 27 a 34 anos depois. Diversas fontes falam em 34 anos. Quando abriram a caixa, o que emergiu do subsolo londrino era ao mesmo tempo nostálgico e carregado de memória. Dentro da caixa revestida de chumbo e madeira, localizada sob a fundação do edifício, encontraram objetos que capturavam o espírito de início dos anos 90. Um televisor de bolso da marca Casio, um CD do álbum Rhythm of Love, 1990, da cantora Kylie Minogue, uma calculadora solar, sementes de árvores, 20 ou 5, dependendo da fonte. Moedas britânicas, um passaporte europeu, uma folha de papel reciclado, um holograma de floco de neve, uma cópia de jornal da época e uma fotografia da princesa. Essas peças funcionam como cápsulas simbólicas, não só do que Diana representava, mas também de uma era de transição, pré-internet massiva, fronteiras que começavam a se transformar, e uma princesa que parecia querer plantar algo mais do que objetos, uma mensagem de esperança, de memórias, de futuro. Mais de 2 décadas após sua morte, a figura de Princesa Diana continua viva como uma chama que nunca se apaga. O tempo passou, as gerações mudaram, mas o nome dela ainda desperta emoção, curiosidade e uma espécie de saudade coletiva difícil de explicar. Diana não é apenas lembrada como a ex-esposa do príncipe Charles ou como a mãe dos herdeiros William e Harry, ela é vista hoje como um símbolo eterno de empatia, liberdade e coragem feminina, uma mulher que, mesmo dentro da estrutura mais rígida e conservadora do mundo, ousou ser autêntica, humana e vulnerável. Aos olhos da história moderna, Diana transcendeu o papel de princesa e se tornou uma lenda popular.
alguém que rompeu as barreiras da realeza e conquistou o coração do povo com gestos simples e honestos. Atualmente, ela é reverenciada não apenas pela beleza e elegância, mas pela forma como humanizou o poder e revelou as falhas de um sistema que parecia inabalável. O tempo transformou a sua imagem, antes associada ao glamour real, em algo muito mais profundo. Ela é vista como a mulher que pagou um preço alto por buscar a própria verdade. Sua história é contada com ternura e respeito, especialmente pelas novas gerações que a conhecem através de documentários, séries e produções que revisitam sua trajetória. Muitos jovens, mesmo os que nasceram após 1997, enxergam em Diana uma figura revolucionária que desafiou as aparências e escolheu seguir o coração. A imagem dela circula nas redes sociais, em murais, tatuagens e campanhas humanitárias, sendo ressignificada como um ícone de empatia e resistência feminina. Hoje, ela é lembrada como alguém que quebrou o molde das princesas perfeitas, mostrando que a realeza também pode sangrar, chorar e amar. A influência de Diana também é evidente na forma como seus filhos moldaram suas vidas. O príncipe William e o príncipe Harry, cada um à sua maneira, preservam o legado emocional e humanitário da mãe. William a homenageia por meio de projetos sociais e aparições públicas que reforçam o lado compassivo que herdou dela, enquanto Harry fala abertamente sobre traumas, saúde mental e liberdade pessoal, temas que Diana abordou muito antes de se tornarem comuns. Ela continua presente em cada gesto de carinho entre os filhos e o povo, em cada discurso sobre empatia e em cada olhar de desafio à tradição. Mesmo a relação dos príncipes com a imprensa carrega o peso da memória dela, já que Diana foi uma das maiores vítimas da perseguição midiática de sua época. Muitos acreditam que sua morte serviu como um ponto de virada na forma como o mundo vê a invasão da privacidade das celebridades e a responsabilidade da mídia. Hoje, ela é vista como o exemplo mais marcante de como a fama pode se tornar uma prisão. Ao mesmo tempo, Diana também é lembrada por sua generosidade e sensibilidade únicas. Ela foi uma das primeiras figuras públicas a tocar pessoas infectadas pelo HIV sem medo, quando a doença ainda era cercada de estigma e pavor. Essa imagem de compaixão, o toque humano da princesa, se tornou um dos símbolos mais fortes de sua vida. Ela transformou o conceito de realeza, mostrando que poder e humildade podiam caminhar juntos. Hoje, em cada hospital, abrigo ou instituição de caridade que leva seu nome, sua presença é sentida como se ela nunca tivesse partido. A figura de Diana também é analisada sob um novo olhar histórico e feminista. Muitos historiadores e estudiosos da monarquia a veem como uma mulher que foi silenciada por um sistema patriarcal, mas que conseguiu transformar sua dor em voz. Em um mundo onde a monarquia ainda carrega tradições centenárias, Diana foi o ponto de ruptura. Ela revelou a humanidade por trás da coroa. O público de hoje enxerga nela uma precursora das mulheres que se recusam a viver papéis impostos, uma mulher que buscou amor, verdade e independência num ambiente onde tudo era controlado. Suas entrevistas, que antes geraram escândalo, agora são vistas como atos de coragem emocional. Aquela frase marcante, "havia 3 pessoas em nosso casamento", se transformou em um grito de autenticidade, um lembrete de que até as histórias mais belas podem esconder dor. A cultura pop também mantém Diana viva de maneiras fascinantes. Séries como The Crown reacenderam o interesse pelo seu legado, apresentando-a às novas gerações sob uma ótica mais íntima e humana. Filmes, documentários e biografias continuam explorando diferentes versões da sua história, alimentando o mistério em torno de quem realmente foi Diana: a mulher, a mãe, a princesa e o ícone. Ela abriu espaço para que as pessoas se conectassem com líderes e artistas não pela perfeição, mas pela vulnerabilidade. Outro aspecto importante da maneira como Diana é vista hoje está no impacto cultural e espiritual de sua história. Muitos acreditam que sua vida e morte simbolizaram uma transição, o fim da era das princesas intocáveis e o início de um tempo em que a autenticidade vale mais do que a aparência. Sua figura é frequentemente associada à luz, à compaixão e à força feminina. Há quem diga que Diana não apenas conquistou o mundo, mas o ensinou a sentir. E se você chegou até aqui, já percebeu que a história da princesa Diana vai muito além dos contos de fadas. Ela foi uma mulher real, com sentimentos verdadeiros, que marcou o mundo com sua coragem e humanidade. Mesmo depois de décadas, seu nome ainda emociona e inspira milhões de pessoas. Agora eu quero saber, o que você acha sobre tudo isso? Acha que Diana foi vítima de um sistema que tentou silenciá-la ou uma mulher que simplesmente nasceu para brilhar demais? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa. E se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias cheias de mistério, emoção e revelações sobre o mundo das celebridades. Porque a última palavra ainda pode mudar tudo.